Encontro Municipal do Partido dos Trabalhadores em Jaru. Do meu lado está Hernani Coelho, secretário de Organização Estadual do Partido dos Trabalhadores em Rondônia, mais conhecido como esposo da Fátima Cleide, né? Falar Hernani Coelho, né? Hernani, conta um pouco da sua história. O pessoal, de repente, que não te conhece, tu já foi o quê? Deputado estadual, constituinte, como é que foi? Vamos lá. Eu sou oriundo do Rio de Janeiro, né? Onde fui presidente estadual do partido e presidente e deputado estadual, líder na Constituinte estadual, né? Certo. Onde eu coordenei um bloco de 11 deputados. Inclusive tenho a honra de ter tido a Jandira Fegali como uma das lideradas minha. Hernani, muito se fala de um processo de formação. Você vem de um PT, de um outro momento histórico do país, de outro momento histórico da formação da juventude. Nós estamos diante de uma formação totalmente diferente, de uma juventude totalmente diferente. Falou-se aqui que na sua época era 5 horas de uma plenária e as coisas, aí ficava se prestando atenção. Hoje, 20 minutos, eu que sou professor, conquistar essa atenção do jovem não é fácil. E nesse novo processo, Hernani, que desafio é esse? Como enfrentar esse desafio? Vamos lá. A direção nacional tem se debruçado sobre isso, feito esforço através da Fundação Perseu Abramo, né? E tentar criar metodologias, enfim, que consiga transmitir toda essa riqueza, né, de informação, da formação da classe trabalhadora, né, da questão dos regimes no mundo, tudo de uma forma, de uma didática que seja acessível à juventude, tem essa característica que falei. Antigamente, aqui em Rondônia mesmo, eu tive alguns depoimentos de pessoas que andavam 40 quilômetros a pé para participar de uma reunião do PT. Você imagina hoje a dificuldade que seria para se organizar uma reunião. Então, o PT tem que buscar. O PT está envelhecido, vamos dizer assim, do ponto de vista da sua militância, né? Eu vou fazer 69 anos em novembro agora e gostaria que a gente conseguisse ter pessoas com disponibilidade para assumir a direção, para que a gente possa continuar dando nossa contribuição pela experiência, mas que outros assumam o timão aí desse barco e desse navio que não pode naufragar de jeito nenhum. O PT veio para ficar, o PT é um instrumento necessário para a classe trabalhadora e para a perspectiva de mudança da nossa sociedade. O PT escolhe no município de Jaru uma nova diretoria. O Adilson Lopes de Carvalho, o novo presidente do Partido dos Trabalhadores, escolhe uma nova diretoria, uma missão enorme pela frente. Nós temos uma Câmara de Vereadores, nós temos aí um processo de eleição para o Executivo e para o Legislativo. Isso não é diferente nos 52 municípios do estado, não é isso? Não. A gente tem buscado renovar, tem alguns municípios, vou dar um exemplo aqui de Vilhena, onde terá o presidente Wesley, um jovem muito animado, que já deu uma outra dinâmica ao partido em Vilhena, onde há muito tempo a gente vinha com dificuldade de organização. É assim em Alto Paraíso, onde o companheiro Walter, o professor Walter, vai assumir também a direção, e tem sido assim. Então o esforço é difícil, é muito difícil. A gente, para você ter uma ideia, Robert, a faixa na sociedade de jovens, né, chega a mais de 30% de pessoas jovens entre 14 e 30 anos. No PT, nós estamos aqui no PT Nacional com 8%. Aqui em Rondônia o quadro é pior, não chega a 4%. Então você vê o desafio que nós temos, enorme. Um grande desafio. Na minha época, né, a gente levava o filho, a esposa, participava, sentava na mesa, discutia política. Hoje a gente, às vezes, na maioria das casas, não consegue nem sentar para a refeição, o que dirá para discutir política, né? E você tinha vários outros instrumentos de formação política. Eu, por exemplo, minha formação política vem pela igreja, pelas pastorais operárias, pela teologia da libertação. Uma pergunta, já que tu falou nesse sentido, nós tínhamos exatamente a Igreja Católica, né, vamos também dizer setores, também segmentos das igrejas evangélicas também nesse contexto, mas a católica, ela sempre foi vista
como, digamos, esse braço de apoio da formação política. Hoje nós temos a Escola Fé e Política, mas vemos uma dificuldade desse jovem se encontrar politicamente, independente de sigla, independente de bandeira. Não, logicamente que com o fim da teologia da libertação, e hoje, a exemplo do que acontece na maioria das igrejas evangélicas, a Igreja Católica também está assimilando a tal teologia da prosperidade, onde o dizimista, a pessoa responsável pelo dízimo é mais importante do que das pastorais sociais, né? Então nós estamos vendo uma dificuldade na igreja. Nós temos, engraçado que nós temos aqui em Rondônia, nós temos os bispos mais progressistas, alguns dos mais progressistas do Brasil, mas temos um clérigo dos mais conservadores. Nós vimos, nós acompanhamos aqui nesse processo eleitoral de padres, a exemplo do que muitos pastores, de fazendo arminha na rua, fazendo sinal de arminha, quando na verdade eu não consigo localizar, a não ser no único exemplo na Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, onde ele teve algum gesto de violência. O único gesto que você pode dizer que foi o gesto mais radical, mais violento, foi quando ele expulsou os mercenários do templo. Esse foi o único exemplo de violência. Vamos lá. Aí é que se demonstra uma dificuldade enorme. O Lula é eleito presidente. Nós temos um Congresso que, na sua maioria, não é um Congresso, nós temos um Congresso de direita, podemos assim dizer, usando essa nomenclatura, de direita, a grande maioria de direita. Ou seja, o Brasil ele está dividido, isso é fato. Como encontrar este equilíbrio e minar os extremismos, principalmente por parte do Partido dos Trabalhadores? Bom, primeiro é isso, é restabelecer a democracia, o diálogo, e acho que ninguém mais do que Lula sabe fazer isso. Lula consegue dialogar com todo mundo. Quem a gente não pode dialogar? É com aqueles que defendem a derrubada do Estado democrático de direito. Contra esses não tem outro instrumento senão a aplicação da lei, né? Porque se a gente for tolerante, a gente sabe o que aconteceu. A história nos mostra no mundo a tolerância, às vezes, com práticas desse tipo, que inicialmente você acha que é minoria e daqui a pouco cresce, transformou a Alemanha no que foi, os horrores que foi da atuação de um governo nazista, e aqui no Brasil, pelo pouco tempo, pela experiência que a gente teve, a gente viu o que era. Então nós temos que lutar, não só PT, mas todas as forças democráticas do país, até mesmo na direita, porque até na direita tem forças democráticas, né? Entendeu? E nos juntar para que nunca mais a gente viva experiências como dos últimos 6 anos que vivemos aqui. Como é que caminha o PT estadual? O PT fez um planejamento, está lutando, nós temos metas. O PT já teve 66 vereadores aqui, 7 prefeitos. Nós queremos retomar o nosso verdadeiro tamanho. O PT quer voltar a ser protagonista da política, na liderança das forças progressistas, para que a gente possa melhorar a expectativa de vida desse povo também aqui de Rondônia. A sua mensagem de um experiente de quantos anos? 60? 68 anos. 68. Um jovem de 68 anos, digamos, para um jovem de 16, né, que vota, tem o voto facultativo, ou que ainda não é militante. Não vamos nem falar do Partido dos Trabalhadores, vamos falar de qualquer partido político que queira se inserir no processo da discussão partidária e política deste país. A sua mensagem? Eu diria para esse jovem que é o seguinte: a qualidade de vida que você tem, a saúde, o serviço de saúde que você tem, a educação que você terá, é fruto de ação política. Então, se você não vier participar e defender aquilo que você acha que é bom para você, isso não acontecerá. E o PT se propõe a ser esse instrumento de organização da juventude, de organização dos trabalhadores, para que a gente possa ter a esperança de um mundo melhor, de um Brasil digno, fraterno, com qualidade de vida para todos e para todas e para todos. Muito bem, este é o Hernani Coelho, secretário de Organização Estadual e Política
do Partido dos Trabalhadores em Rondônia, o município de Jaru já se organizando, nova direção, Robert Murakami, site Portal RE.